Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Hoje, dia 14 de setembro, quero meditar com você João capítulo 3, versículo de 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Cristo morreu na cruz para salvar o mundo. Veja que Jesus, ele se refere a Moisés. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Eu quero que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Números 21, versículo de 4 a 9. Vamos ler o texto. Partiram do Monte Hor em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus. Então aquele povo que Deus tinha libertado das garras do faraó, povo que ficou escravo 430 anos, Deus vai lá e liberta o povo reclama, o povo murmura. Murmuraram contra Deus e contra Moisés. Por quê, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse alimento, desse miserável alimento. E veja, não é que eles não tinham pão. Deus já tinha dado pão para eles. Eles estão reclamando do pão que Deus deu. Então veja, primeiro eles reclamam do pão, depois eles reclamam do pão que Deus deu, que é o caso aqui. Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: Pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Então, como pena do seu pecado, como paga do seu pecado, serpentes venenosas começaram a matar muitos deles. E aquele povo então pede para Moisés: intercede por nós. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Então, faz uma serpente, Moisés. Quem olhar para a serpente vai ser salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido como por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e conservava a vida. Olha que interessante. Então, por que Jesus faz lembrar este acontecimento? Para dizer o seguinte: vocês também foram mordidos pela serpente no jardim do Éden. Lembra que era uma serpente? A primitiva serpente mordeu a humanidade e a serpente injetou veneno e vocês estavam mortos. Agora, no poste, que é a cruz, eu também serei elevado. E assim como olharam para a serpente e foram curados, assim também aqueles que crerem em mim serão salvos. Que coisa maravilhosa. Jesus é maravilhoso. Romanos capítulo 5, versículo 8. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Porque a Bíblia está dizendo, Deus nos amou tanto, mas qual é a prova que Ele nos amou? É de que quando éramos pecadores, Ele morreu por nós. Que coisa maravilhosa. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, 15. 1 Timóteo 1, 15. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. E Paulo fala, Jesus veio para salvar pecador, e eu sou o primeiro deles. Diga comigo, irmão e irmã, Jesus veio para me salvar.
Eu sou pecador, Jesus veio para me salvar. Abra sua Bíblia, Tito, carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação. Olha, manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação. Para quem? Para quem? Essa salvação é para quem? Para todos os homens. Olha que lindo, meu irmão, minha irmã. Não é para um, não é para outro, é para todos. Jesus morreu na cruz não para condenar o mundo, Jesus morreu na cruz para salvar o mundo dos seus pecados. Para salvar você, para salvar a mim. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Não fomos destinados à perdição. Não fomos destinados ao inferno. Você não foi destinado ao inferno. Você e sua família não foram destinados à perdição. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus morreu na cruz por você, para que você seja salvo. Mas tudo isso acontece se você crer nele. Se você crer nele, você terá a vida eterna. Muita gente precisa ouvir essa palavra. Mande esse vídeo para mais alguém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.